Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Quinta. Mais um episódio inédito, trazendo informação de qualidade para vocês. Este programa semanal do Portal GA, que é um oferecimento do Grupo Macedo, composto pela Construtora Macedo e pela Agro Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Quando nós falamos de educação, parece algo simples, mas para quem trabalha na área, não tem nada de simples. É tudo muito complexo, porque cada pessoa tem a sua particularidade no processo de ensino-aprendizagem. E a nossa convidada de hoje vai nos explicar meandros desse processo de educação, de alfabetização, de ensino, que é a Juliana Troiano. Bem-vinda, Juliana. A Juliana, pessoal, ela é psicopedagoga e neuropedagoga. Hoje nós vamos entender o que esta profissional faz e como ela pode nos ajudar. Olá, pessoal que está assistindo o Papo de Quinta. Sou a Juliana Troiano, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Juliana, conta para nós o que uma psicopedagoga e uma neuropedagoga fazem. Bom, a psicopedagogia, ela trabalha na junção da pedagogia, da psicologia e já a neuropsicopedagogia, ela engloba todos esses aspectos e mais a neurociência, que a gente trabalha nessa abordagem do ensino e aprendizado. E a sua profissão, a sua função, ela entra em que fase do processo de ensino-aprendizagem? Bom, no processo de ensino-aprendizagem, a gente entra com a avaliação para a gente descobrir o transtorno, aquilo que está dificultando o aprendizado, seja da criança, do adolescente, até mesmo de um adulto. Então, quer dizer que quando é identificado que aquele indivíduo, eu vou falar indivíduo, pessoal, porque ela atua, como ela disse, em todas as faixas etárias. É diagnosticado, é observado que há alguma dificuldade na aprendizagem. Então, essa pessoa ela é encaminhada para você fazer uma triagem. Isso, é uma avaliação, né, que a gente tem vários protocolos, a gente segue vários protocolos, inicialmente pela queixa, né, que vem a abordagem, né, para profissional, e aí disso a gente, né, faz essa avaliação, faz essa análise, né, esse diagnóstico, e a gente faz essa hipótese diagnóstica para a gente desvendar o que está realmente acontecendo com esse indivíduo. Na fase de alfabetização, qual é a queixa mais comum dos professores que encaminham os seus alunos para você? Principalmente, né, numa demanda para cá, a gente está tendo muita demanda de crianças com TDAH, né, crianças hiperativas, que não têm concentração, que não têm foco. E isso daí é uma das queixas principais que vem para a nossa abordagem. E uma vez que você recebe essa criança, como é feito o trabalho? É um trabalho semanal? Você desenvolve um plano de ação para essa criança? Como que é a sua abordagem? Sim, a gente faz um plano de ação, a gente, né, trabalha primeiramente com a família sempre presente nesse diagnóstico, nessa intervenção, nessa avaliação. Porque nós fazemos a anamnésia, aí realizamos os protocolos avaliativos, qualitativos e quantitativos, e depois nós fazemos a devolutiva à família, devolutiva à escola, né, para a gente identificar. E nisso depois os pais passam pelo neuropediatra, e tenham um laudo referente a essas avaliações que nós realizamos.
Isso é muito importante, a questão familiar, porque se você, como profissional, assim como todos os profissionais, não incluem a família no processo, não adianta você ter ciência do diagnóstico, da condição do aluno e a família não entender. Porque senão a família fala assim, não aprende porque não quer, para isso não presta atenção, mas para tal coisa presta. Mas não é culpa do indivíduo. Não é culpa do indivíduo, não. É que nem as abordagens, né? A gente trabalha com... A gente entende que são o neurodesenvolvimento dessa criança. Então, é alguma coisa que está afetando essa aprendizagem, esse foco, essa atenção, essa memória. E a partir do momento que é identificado o que está acontecendo, que está prejudicando a aprendizagem, como que funciona? Esse indivíduo ele vai ter que ter o acompanhamento com a psicopedagoga ou a neuropedagoga por todo o processo ou é por uma fase e depois ele recebe o que a gente costuma chamar de alta? Funciona assim. Depois dessa análise, dessa avaliação, dessa hipótese diagnóstica e depois do laudo neurológico, a gente faz o plano de intervenção, a gente realiza esse tratamento. O que é esse plano de intervenção? São sessões, né, que a gente faz semanalmente com as crianças, adolescentes ou adultos, até idosos, e nessas intervenções a gente vai avaliando o processo e o desenvolvimento. E depois de certo tempo, a gente faz uma reavaliação, para a gente ter noção se a criança progrediu ou regrediu, para a gente ter uma noção de como que está esse desenvolvimento. O adulto, agora eu fiquei curiosa, porque, por exemplo, vamos supor que eu nunca tive dificuldade de aprendizagem enquanto criança, enquanto adolescente. Na fase adulta, eu me vejo com dificuldade em aprender algo. Isso pode ser considerado uma evolução natural em decorrência da idade. Eu posso ter desenvolvido alguma coisa, eu sempre tive e não percebi. Como que é? Bom, é assim, como a gente está, né, num mundo acelerado, onde queremos tudo rápido, pensamos rápido, então está tudo como se a gente estivesse desenvolvendo algo. Coisas que a gente não pensava, que a gente falava, nossa, eu estou me sentindo prejudicada, né? E aí que entra as funções executivas. O que são essas funções executivas? É como a nossa central de comando do nosso cérebro. Ele recebe esse comando e ele precisa distribuir isso para nossas fases, para o nosso dia a dia, para as nossas atividades, seja na escola, seja no trabalho. Então é isso que tá prejudicando, que a gente está notando que está nos afetando ultimamente. É como a ansiedade, por exemplo. A criança ela não nasce ansiosa, ela geralmente não é ansiosa. É claro que existem casos de crianças que são, mas hoje em dia o número de adultos ansiosos é gigantesco e, consequentemente, isso acaba refletindo na aprendizagem dele também. Isso. É assim, é como que a gente não consegue organizar os nossos pensamentos. A gente não consegue planejar nossas ações, a gente não consegue regular nossas emoções e nem gerenciar os nossos comportamentos. Então, essas funções executivas que está atrapalhando, que está desregulada, né, vamos dizer assim, nesse nosso comportamento de atualidade. Tá tudo bagunçado e aí você vai ajudar a organizar. Isso. De onde surgiu a sua vocação, a sua vontade de estudar essa área? Bom, eu sou professora de artes, né, minha primeira licenciatura, e logo depois eu fiz uma especialização em psicopedagogia. E aí eu vi essa necessidade eu dentro da sala de aula, eu vi essa necessidade de ajudar as crianças que tinham esses comportamentos, que tinham essas dificuldades. Porque a arte, ela é um desenvolvimento bem natural do ser humano, né? Todo mundo gosta de brincar, de desenhar, de pintar. E mesmo assim, eu ainda via dificuldades nas crianças. Então, se uma criança tem dificuldade na área artística, que é uma área tão natural, né, que nós temos, então foi onde que eu resolvi, né, estudar para
aperfeiçoar e entender um pouquinho mais sobre a neurociência, sobre o comportamento de aprendizagem. E é algo muito individual, né? Assim como cada ser humano, não tem como você falar que as características de tal aluno são exatamente idênticas com a do outro. Não, são totalmente diferentes. O que afeta em mim, não afeta em você, não afeta no outro. E talvez seja somente uma desregulação. Talvez não seja nem algo, nenhum transtorno, somente uma desregulação que a gente consegue identificar e ajudar essa criança. Na rede pública, como que funciona hoje? As escolas, elas possuem psicopedagoga. Essa psicopedagoga atende os alunos da rede pública ou encaminham o caso para os pais procurarem ajuda? Sim, na rede municipal tem esse apoio, sim. Né? Inclusive, eu trabalho na rede municipal aqui da cidade e realizo também o atendimento particular. Você observou, ao longo dos anos, que o número de pessoas que chegam até você tem aumentado? As pessoas estão tendo mais consciência da necessidade da procura do profissional? Sim, muito. Com o passar do tempo, com as redes sociais, as pessoas estão tendo noção, estão tendo conhecimento de certas coisas que estão afetando o seu desenvolvimento, né, na vida pessoal, na vida do trabalho. Então, eles procuram, sim, ajuda. E o seu trabalho, eu acredito que ele acabe não refletindo apenas no processo de ensino-aprendizagem, porque como você atua na área que nada mais é do que a psicologia com a educação, mexe muito também com o comportamento da pessoa, inclusive em âmbito familiar. A família acaba percebendo a evolução, não só a escola. Sim, percebe a evolução, sim. A criança ela vai se desenvolvendo, né? Com as práticas que a gente aplica na clínica, ela acaba aplicando dentro da sua própria casa, dentro da escola, e ela vai se desenvolvendo, ela vai tendo noção de que aquilo ela está caminhando. Então, ela vê resultados, sim. Outro aspecto que eu acho importante a gente comentar são sobre os indivíduos que possuem TEA, que nada mais é do que o que a gente chama de autismo, que também são características muito peculiares e que eles estudam na rede municipal pela questão da inclusão. Eu lembro, há décadas atrás, né? Eu sempre condeno a minha idade nos episódios, Juliana, que tinha aquela questão de classe especial. Hoje não tem. Mas é fundamental um acompanhamento com uma profissional como você para que ele também desenvolva da melhor maneira a sua aprendizagem. Sim, já no TEA, né, no espectro autista, tem as suas particularidades, porque muitas das crianças são, né, diferentes, né, cada um necessita de um apoio. Tem crianças que são não verbais, que necessitam de uma fono, tem crianças que necessitam do planejamento e atendimento ABA. Então, são critérios que têm que ser analisados para cada tipo de criança, né, de necessidade que essa criança tem. Explica um pouquinho para o pessoal, porque no começo você falou do grande índice de pessoas com TDAH. O que é o TDAH? Porque ainda, por mais que é falado, as pessoas confundem muito o autismo com o TDAH por causa das siglas. O TEA, TDAH, aí tem o TOD. O TDAH em si, quais são as principais características? Bom, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a característica dele é ampla. Por quê? Porque tem crianças que têm o TDAH e são desatentas, tem crianças que têm o TDAH e são hiperativas, e tem crianças que têm uma ou outra. Então, é uma análise que a gente tem que fazer com a criança para ver a funcionalidade que ela tem desse neurodesenvolvimento. E neste caso do TDAH, você já explicou que desenvolve um plano de ação individual para cada um dos seus clientes.
Mas para os pais que estão nos assistindo e que percebem, falam, nossa, eu acho que eu preciso de uma profissional, eu preciso da Juliana para ela ajudar o meu filho, a minha filha nesse processo. Você falou que trabalha em sessões, e o que é feito de forma bem geral nessas sessões? Bom, nessas sessões tem um plano de desenvolvimento. Então, ele é destinado, né, pelos prejuízos que aquela criança, que aquela pessoa ela tem. Então, a gente vai trabalhando em cima desses prejuízos. Como, por exemplo, o planejamento, a gente trabalha a memória de trabalho, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, que são um dos aspectos que afeta bastante quem tem o TDAH. A pessoa que tem dificuldade em aprendizagem, ela tem dificuldade para aprender tudo e qualquer coisa ou não? Pode ser que em algumas matérias ela vá bem e em outras ela tenha dificuldade? Não tem uma receita e uma regra para isso. Elas se desenvolvem em aspecto artístico, em aspecto matemático, em outras ela tem prejuízo em português. Então, ela numa leitura, numa atenção. Então, são direções que a gente tem que avaliar e analisar para entender certinho qual que é o prejuízo dessa criança. Isso é muito importante ser dito porque tem também aquele estigma. Se aprende tal coisa e não aprende tal coisa é porque não quer. Se tivesse algum problema, não aprenderia nada. Se tivesse alguma dificuldade, não aprenderia nada. E não é assim. Essa falta de motivação não gerencia particularmente naquela matéria ou naquela coisa que a criança não quer fazer. É um estímulo que ela tem. Ela precisa ser estimulada para ela desenvolver essa parte que ela não está tendo atenção, que ela não está tendo interesse. Então, ela precisa de estímulo para desenvolver essas partes que estão em defasagem. A psicopedagoga ou a neuropedagoga, eu estou falando porque eu estou conversando com a Juliana, pessoal, tá? Mas assim, o profissional de psicopedagogia ou profissional de neuropedagogia, ele tem um contato direto com os professores. Na escola que você atua, eu sei que sim, mas e com os seus clientes particulares? Você emite algum relatório? Como que o professor acompanha e você também acompanha a evolução dele na escola? Sim, né, através do desenvolvimento, né, dessa avaliação, nós realizamos o protocolo. E tem protocolos que é destinado para os pais e para professores. Então, eles participam, sim, junto, né, dessa avaliação, né, de forma direta, né, que a gente faz a visita na escola, ou através de relatório, ou de conversas via Meet, mas a gente sempre tem o contato, né, e depois a gente sempre vai conversando, vai analisando o desenvolvimento dessa criança, a gente sempre fica em contato. Tarefa. Dentro das sessões, o cliente, ele pode, por exemplo, levar a tarefa escolar para fazer lá com você, para você avaliar como que está o desempenho dele? Não. Em relação à tarefa, não. Lá nós trabalhamos o cognitivo. A gente, né, eu trabalho nesse desenvolvimento dele conseguir e dele ter uma possibilidade de realizar uma tarefa. Durante o processo de avaliação, avalio também o caderno da criança, avalio, né, a mochila escolar, para me ver a organização, né, o que ela tem ali, né, que ela consegue ter de cuidados com o seu material escolar. Mas quanto à tarefa, não, porque na psicopedagogia a gente não é um reforço, não é uma aula de reforço. Como diz, talvez as pessoas confundem, né, que a psicopedagogia seja atendimento de reforço escolar. E não é isso. A gente trabalha com neurodesenvolvimento. A gente quer desenvolver as habilidades cognitivas dessa pessoa, desse indivíduo. Foi por isso que eu te perguntei, porque às vezes os pais falam assim, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, eu preciso de alguém para auxiliar o meu filho nas tarefas, aí vai lá na sua clínica te procurar. Então, a finalidade não é essa, tá? A finalidade é realmente a questão
cognitiva, é preparar o indivíduo para que ele tenha condições de executar as tarefas, não só as tarefas, mas todas as atividades escolares fora da clínica. Como ela bem explicou, e é uma dúvida que muita gente tem, não tem nada a ver com reforço escolar. Isso mesmo. No começo do nosso bate-papo, você falou sobre a central de comando, que está lá dentro das funções executivas. Você poderia explicar para nós o que é a central de comando, para a gente saber identificar nos nossos filhos, no pessoal que está à nossa volta e que de repente precisa de um atendimento? A central de comando é uma parte do nosso cérebro, que ela gerencia todas essas funções, né? Ela direciona cada coisa para o seu definido lugar. Então quer dizer, por exemplo, se eu vou pegar esse copo, então é a central de comando lá do meu cérebro que faz com que esse comando em si chegue na minha mão para eu pegar esse copo. E não tem a ver só com o movimento físico, tem a ver também com o intelecto. Sim, o cognitivo, ele está interligado em todas as nossas ações e comportamentos. Então quer dizer que quem tem TDAH, por exemplo, consequentemente precisa trabalhar essa central de comando. Isso. Por que o TDAH afeta essas funções executivas? Porque ele dificulta a concentração, ele tem a impulsividade, né? A desorganização, a dificuldade em mudar de tarefa, né? De rotina. Então, o TDAH está interligado nesse afeto que tem as funções executivas. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente informar o público, esclarecer, é o seguinte. Muitas vezes o cliente chega até você e, dependendo do diagnóstico, ele toma alguma medicação. Se a pessoa vai em um psicólogo, por exemplo, o psicólogo ele não prescreve medicação. Quem prescreve é o médico psiquiatra. Isso. No caso da psicopedagoga ou da neuropedagoga, prescreve medicação ou não? Não. Nós não somos autorizados a prescrever nenhum tipo de medicação. O nosso trabalho mesmo é nessa avaliação, nesse tratamento, nessa intervenção. O neuropediatra ou neurologista, ele que faz essa medicação, né? Ele que prescreve essa medicação caso a criança ou adulto necessite. Vocês devem estar perguntando, gente, eu sei que não prescreve, por que você perguntou? Porque tem pessoas que não sabem. Médico prescreve medicação, tá? Então, é sempre interessante nós reforçarmos isso, porque às vezes a pessoa fala, foi lá numa sessão, mas não receitou nada. Não vai receitar. É uma outra metodologia de trabalho. Para receitar tem que ser médico. É por isso que eu dei o exemplo dos psicólogos, dos terapeutas. Então, a pessoa tem que continuar com a medicação. É uma equipe multidisciplinar, é um trabalho paralelo. Isso mesmo. Esses medicamentos, eles são estimulantes que ajudam a melhorar a concentração e o controle de impulsos. Então, é muito importante que, de repente, alguém precise, alguma criança ou até mesmo um adulto, né, e tome porque são ajudas, né? O nosso neurodesenvolvimento necessita dessa ajuda. Uma coisa não substitui a outra. Não. Trabalham juntos, né? Se agregam, né? A medicação, a terapia. Uma coisa que me ocorreu e que geralmente, como profissionais, acabam sendo um marco na nossa vida, na fase de estudos, que é o nosso TCC. É um assunto que a gente acaba se aprofundando muito e que levamos para toda a nossa carreira. Sobre o que foi o seu TCC? O meu TCC foi sobre desenvolvimento infantil, né, sobre o desenho na infância, porque o desenho ele revela muito sobre a criança, né, o que a criança sente e o que a criança precisa falar.
Talvez ela não queira falar diretamente, ela talvez não consiga falar diretamente, mas através do desenho ela consegue desenvolver. E também a gente trabalha, né, como você falou do TCC, nós temos a terapia cognitivo comportamental, né, que é outro TCC, pessoal. Que também trabalha com essa abordagem. Eu fiz uma pergunta por curiosidade, aqui já é uma informação também de uma terapia. Isso mesmo. E a terapia cognitivo-comportamental, o que ela faz? Ela também já está agregada, né, nesses planos de intervenção, conforme a criança necessite. Né? A gente trabalha nesse plano de intervenção, a gente aborda tudo isso, o cognitivo, o socioemocional dessa criança. E é muito bacana essa questão que você mencionou dos desenhos, porque às vezes a criança passa por violência doméstica, por abuso, e tudo isso ela coloca no papel. E se a pessoa tem a percepção, ela vai ver que ali tem alguma coisa de errada. Não é só, é um desenho que a criança fez, pega, rasga e joga fora. Você, como profissional, não só da psicopedagogia, da neuropedagogia, mas também como docente de artes, tem essa visão muito apurada para identificar esses sinais que poderiam passar despercebidos. Isso mesmo. As cores, né? As cores elas falam muito, né? Tem crianças que só querem pintar de uma cor, não tem necessidade ou curiosidade de conhecer outras cores. Então, são aspectos que a gente precisa investigar sobre o que está acontecendo com essa criança. São desenhos rabiscados, são desenhos de fundo de folha, são desenhos minúsculos. Então, tem várias análises para fazer a respeito desses tipos de desenho. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Pessoal, nós vamos deixar aí no rodapé o contato da Juliana Troiano, torno a repetir, psicopedagoga e neuropedagoga. Tem o Instagram dela, @psicojulianatroiano, tudo junto. Sigam para vocês irem entendendo um pouco mais do dia a dia, conhecendo um pouquinho lá, um spoiler da clínica dela, e também para vocês fazerem contato via direct, e também vamos deixar o WhatsApp, caso vocês tenham interesse, entrem em contato com a Juliana para vocês tirarem a dúvida: será que o meu filho, será que eu preciso? Então, marque uma avaliação com você, porque com toda certeza, se não for o caso, ela vai falar. E se precisar de alguma intervenção, ela também vai orientar você para esse processo. Bom, aí através dessa avaliação, eu faço esse direcionamento para outros tipos de profissionais da educação. Perfeito, porque, como eu disse antes, a Juliana também já explicou, muitas vezes nós precisamos de vários profissionais naquela questão multidisciplinar para o aluno alcançar o seu objetivo, que nada mais é do que aprender, do que ter um desenvolvimento satisfatório. Às vezes a gente acha que é impossível, mas não é. Procurando os profissionais certos, com certeza nós vamos nos surpreender com o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento das pessoas que nos rodeiam. Isso mesmo. Para a gente criar essa autonomia, né, nesse indivíduo, né, com essas intervenções psicoeducativas, para a gente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e de nós mesmos. Sim, preparar as pessoas para a vida, para viverem. Ninguém é eterno, os nossos filhos não nos terão para sempre e eles precisam ser autônomos. Adoro essa palavra, autonomia. É isso mesmo que o ser humano precisa, de autonomia. Juliana, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter me recebido. Né? Espero ter ajudado. E tiver algumas dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, né, que a gente esclarece. Perfeitamente. A Juliana vai estar sempre à disposição para ajudar, para contribuir como profissional em tudo que for possível dentro da área dela. Afinal,
nós merecemos ser felizes. Até o próximo episódio do Papo de Quinta. Tchau, tchau! Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro.